Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje eu botei até batom, me arrumei, fiz maquiagem, porque eu vou receber uma pessoa que não só é uma diva maravilhosa, quem não conhece, Carmen Beatriz Neufeld, hoje vai ter a chance de conhecer essa figura maravilhosa, queridíssima das TCCs, mas também minha amiga amada do meu coração, assim, um encontro de almas, uma pessoa que eu adoro, com quem eu já venho trabalhando há muitos anos, né? Muito proximamente, a gente virou muito amigas. E a gente vem desbravando aí um território muito pouco explorado nas TCCs, de falar de aspectos socioculturais, de falar de questões que as pessoas não costumam falar, que os modelos vêm aí tentando dar conta, e é disso hoje que a gente vai falar. Ela tem, enfim, muitas contribuições para a gente aqui, ela vem orientando pesquisas nesse sentido, eu venho trabalhando com essa mesma ideia na área de gênero, de sexualidade, ela vem falando de outros conceitos que ela vai trazer para vocês, que eu acho que são super importantes. Então, hoje a ideia é a gente apresentar aqui para vocês alguns conceitos teóricos, mas trazer principalmente um convite, né, para a gente poder discutir juntos e trazer para a prática de vocês e levantar essas questões, que é um assunto ainda muito pouco explorado na nossa área, e é um prazer imenso para mim poder bater esse papo aqui com a minha querida amiga, enfim, e aprender com ela. Então tô louca para ouvir as coisas que ela tem para dizer, enfim, que é uma pessoa que pensa muito fora da caixa, pensa muito bem, pensa muito fora da caixa, e aí falou assim, não, calma aí, o modelo modal dá conta disso. Falei, quero te ouvir, então vem cá contar. Então vou chamar ela aqui, vou deixar ela apresentar, porque o currículo dela é um negócio que realmente... Nem no post, tá? Então tem mais de 2.000 palavras, o mini currículo dela, eu vou deixar ela falar, porque todos eles são itens muito importantes. Olha lá como ela é maravilhosa, nossa diva. Oi, tudo bem? Nunca pensei em virar diva. Você é a diva das TC6. Ai, meu Deus do céu. Bom, na verdade, acabei de receber esse cetro de ti, né? Diva, Ai, diva dando querida. cetro pra mim. E aí, como é que você tá? Ai, Tudo bem? tudo bem, querida? Que delícia, que saudade, Jéssica, que É, que bom. saudade. Agora a gente só se vê Muito, assim, né? só assim. Oi, gente! Tudo bem? Olha aí o povo lindo! Maravilha! Que saudade, gente! Quanto tempo que a gente não se vê! Muito bom, muito Maravilhoso. bom. Muito obrigada, Aline, por esse convite, por esse presente, na verdade, né? Ter aí a oportunidade de conversarmos um pouco, né? Pensarmos juntas um pouco sobre esse que é um tema muito caro para mim, que eu falo dele um tempão já, né? E gosto, Uhum. mas as pessoas elas sempre acham que a gente ainda está naquele modelo linear, né? Então, para mim, uma oportunidade enorme. Muito obrigada de falar sobre Super modelo legal. modal, sobre os impactos, né, socioculturais na nossa prática, sobre clínica ampliada, sobre protagonismo, que são coisas Então assim que vamos eu lá. adoro. Então, Muito quer se obrigada. apresentar ou quer que eu te... Se apresenta Ah, aí, eu porque eu não não vou. consigo Não, decorar. se eu vou me apresentar. Meu nome é Carmen Beatriz Neufeld. Muito prazer. Tá Estou bom. Depois vocês apresentada. leem lá no post o currículo dela, que é imenso. Estou apresentada. E para a audiência da Bia, oi, sou a Aline Sardinha. Depois vocês olham lá também, todas as credenciais. Enfim. Oi, querida, que delícia. Ó, então conta pra gente, né? A pergunta é: aspectos socioculturais cabem na nossa clínica de TCC? Ou a gente só quer saber do indivíduo, Ai, dos ótima processos essa pergunta. intrasubjetivos, Ai, maravilhosa. das crenças distorcidas? Só podia vir de uma pessoa fantástica que nem tu essa pergunta, né? Adoro. Aline, eu vou até te pedir licença para começar um pouquinho antes, para começar bem com a primeira parte da tua pergunta e depois a gente aprofundar. Eu acho que
a primeira questão que eu acho que vale muito a pena da gente discutir está diretamente associado com os aspectos socioculturais, mas tá associado com a ideia de que não dá para negar que as TCCs que a gente pratica, em maior ou menor grau, são importadas, né? Elas vêm de uma realidade que não é a nossa. Então, eu acho que a primeira questão, na verdade, que é anterior a todas essas, é o fato de que, na verdade, eu acho que, no geral, a maior parte das intervenções e a psicologia clínica, né, de uma forma geral, ela é importada. Ou ela é importada de modelos europeus, ou ela é importada de modelos americanos, em geral, né? Mesmo que a gente tenha aí algumas exceções, mas na grande maioria nós estamos falando de intervenções que são importadas e que, então, elas refletem um modo de pensar, uma cultura, uma sociedade que não é a nossa. Então, para começo de conversa, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Então, eu quero, antes de falar com os terapeutas, falar com os pesquisadores. Se tu me dá licença, né? É para isso. Para a gente pensar um pouco assim, ó. Será que a gente não precisa investir mais em adaptações socioculturais? Em testar, né? Se a gente pensar, vamos pensar no tripé das evidências. O tripé das evidências são dados, sim, mas são dados adaptados a um contexto, são dados adaptados, inclusive, à preferência dos participantes das pesquisas, né? E, claro, com um modelo teórico, técnico, embasado. Então, quer dizer, se a gente pensar nisso, eu acho que a gente precisa lembrar disso antes de tudo, da necessidade de adaptações socioculturais para as nossas intervenções. Então, isso significa que isso impacta na prática, isso impacta em quem vai fazer essa intervenção, mas, sem dúvida, isso também impacta na pesquisa, isso impacta na produção de conhecimento, isso impacta na prática clínica, que é aquela que sempre quer trazer novas evidências. Então, eu não vejo isso como dissociado, sabe, Aline? Eu sou meio maluca, acho que isso tudo não tem como, né? Tá tudo junto. Então, pensando nisso, né? Eu acho que a tua primeira parte da pergunta, ela é um conclamar mesmo para a gente pensar que, sim, as evidências importam, as evidências que vêm de fora importam, e elas importam. Mas nós precisamos construir e produzir conhecimentos ancorados na nossa realidade sociocultural latino-americana. E aí eu peço licença para não falar só do nosso país, mas do quanto nós somos colonizados, né? Do quanto nós somos colonizados em vários aspectos, e nos aspectos científicos isso não é tão diferente assim. Então, acho que a primeira questão é essa. Então, já respondendo, ou seja, validade ecológica. Né? Exatamente. Ter validade ecológica para a nossa produção de conhecimento, ou então, pelo menos, entender que estamos com isso em aberto, né? Não temos evidências suficientes da validade ecológica. Okay. E aí conclamar mesmo as pessoas que produzem conhecimento, e a gente pode dizer sim que os clínicos que trabalham sério e que trabalham com metodologias de fato que buscam testar a efetividade, eles podem contribuir com isso. Por mais que isso esteja na base da pirâmide das evidências, está na base da pirâmide das evidências. Mas ou seja, não se tem quase nada. Exatamente, faz muita bora diferença, não arrancar, né, a base da pirâmide, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa para nos chamar a atenção. Isso não quer dizer, no entanto, cuidado, né? Porque essa minha fala, muitas vezes, a gente é muito dicotômico, né, Aline? É uma coisa impressionante como o pensamento dicotômico nos pega com frequência, né? Então a gente ou cai num extremo e diz assim, não, beleza, isso aqui foi testado na realidade tal, e então ela se aplica ipsis literis a essa realidade aqui. Ou a gente cai no outro extremo e diz assim, aquilo lá que foi feito na outra realidade não interessa. Oi? Calma, gente. Bora fazer um contínuo cognitivo. Bora dar uma flexibilizada, né?
Então, funcionou lá? Bora ver se funciona aqui. Bora investir em adaptações desses programas, em entender esses módulos de intervenção, né? Esses aspectos teóricos, como eles se movem aqui, o que há, sim, de parecido e o que há de diferente. E daí, isso agora comparando outside, né? Para fora. Então, tu imagina, se isso é assim para fora, por que isso não seria assim também para dentro? E aí acho que a gente pode começar a pensar também na necessidade de estarmos atentos, de estarmos prestando atenção mesmo aos aspectos socioculturais, também dos diferentes grupos que compõem a nossa sociedade, essa na qual nós estamos mergulhados. Né? Então, isso vale para fora e isso vale para dentro. Então, pensando nisso, a TCC tem espaço para isso? Qual TCC? Qual TCC? Né? Quais? Porque são muitas, né? Inclusive, dentro das mesmas teorias, a gente tem diferentes autores justamente devido a esses aspectos socioculturais que também impactam nos pesquisadores, impactam nos autores. Então, quer dizer, não existe essa neutralidade, né? Ou seja, então, temos pesquisadores, produtores de conhecimento, terapeutas, pacientes, todo mundo é ser humano biopsicossocial, né, gente? Exatamente. E a gente então, não pode perder isso de vista. Aí as coisas ficam mais complexas, né? Porque daí nós temos que começar a lembrar que, sim, obviamente há espaço para isso, mas não vão ser os outros que vão abrir esse espaço. Não são os outros. É cada um de nós. Então, a gente vai ter que começar a acreditar mais que uma andorinha sozinha pode não fazer o verão, mas talvez começar o verão. Quem sabe duas, né? Né? Exatamente. 3. E aí, a brincadeira é engraçada, mas sem pretensões, há muitas andorinhas querendo fazer esse verão. Né? Há muitos. E, na verdade, existe um movimento que talvez a gente possa dizer que ele é tardio em alguma instância, mas porque a gente, infelizmente, justamente por causa dessa colonização científica também, as coisas parecem que demoram uns 20 a 30 anos para chegar para a gente, né? E, na verdade, a gente tem aí já um movimento que não é de hoje, que é do final da década de 90, que tem chamado atenção para essa necessidade de prestar atenção, né, nos aspectos socioculturais e principalmente de entender que a gente pode trabalhar com indivíduos, mas esses indivíduos não rodam no vácuo. Eles estão mergulhados numa realidade e que é uma realidade que não é igual para todo mundo. Então, assim como as nossas interpretações individuais não são iguais, eu posso fazer uma leitura social, se eu quiser, desses aspectos também. Porque a gente não acha que vem dos OVNIs as nossas interpretações, né? Elas não vêm do espaço sideral, né? Elas vêm da onde? De um contexto, de uma realidade histórica, de uma realidade cultural, de uma realidade social e que está absolutamente ancorada em um montão de coisas, né? Que não são muito legais às vezes. Isso eu estou tentando ser bem light nessa minha fala, né? Porque na verdade muitas vezes são bem preconceituosas, bem fazendo diferenças entre as pessoas, né? Fazendo as pessoas não terem acesso aos seus direitos básicos como ser humano, por exemplo, né? E essa realidade falando de estrutura social, né? Exatamente. De estrutura social, de marcadores sociais, de dividir as pessoas por categorias de gênero, de raça, de classe social, enfim, de orientação sexual, religiosidade, religiosidade, escolaridade, né, exatamente, tudo isso, né, que vai impactando inevitavelmente, né? E então esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, porque daí é muito legal, porque
muitas vezes a gente pensa assim, não, então não há espaço para isso, por exemplo, no modelo linear, né? Se a gente pensar aí numa perspectiva beckeniana, já que é uma das teorias que eu mais estudo, apesar de não ser a única, né? Mas, pensando nisso, no modelo linear, o modelo linear ele tem uma visão extremamente individualista mesmo. Então, essa crítica ela é absolutamente necessária, bem-vinda. Agora, o que me assusta, Aline, é o fato de que o modelo linear foi revisado em 1996. 1996, eu não disse 2016. 1996, né? E a gente incorporou várias coisas do modelo linear, do modelo modal, que foi a revisão, mas sem nomear o modelo integral. E aí, o que me deixa mais apavorada é que uma das coisas que foi excluída foi justamente a importância do contexto. Uma das coisas que foi esquecida de mencionar, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa para pensar no final de semana, né? Por que será que isso não teve audiência? Por que será que isso não recebeu a devida atenção? E por que será que isso vem ganhando audiência, né? Agora, muito então, bem. Assim, acho que é interessante a gente pensar que, claro que isso aqui que a gente está falando, o conhecimento que a gente vem produzindo, que outras pessoas vêm produzindo, essa crítica, ela só existe no momento cultural em que estamos, no momento político em que estamos, né? Então, quando as TCCs e a psicologia, de forma geral, começa a fazer esse movimento, né, de trazer para a clínica, então a crítica não é só as TCCs, não, da gente poder entender esse indivíduo sistêmico, esse indivíduo que existe, né, biopsicossocialmente, digamos assim, né, e fico pensando que mais do que uma crítica à estrutura social, que enfim a gente pode fazer 1000 críticas aqui à estrutura social, mas é a gente pensar como que a gente incorpora esse olhar, né? Sim. Porque eu posso ser crítica pessoalmente à estrutura social e aí eu olho para o meu paciente e vejo pensamento, sentimento, emoção, comportamento. É isso, exatamente. Né? Aí eu retiro ele do contexto. Eu faço isso, eu retiro ele do contexto. Por isso que bem provocativamente, né, eu quis começar falando de nós, né? Os pesquisadores, os que produzem conhecimento, porque às vezes a gente joga a responsabilidade em cima das TCCs e aí parece que tá fora de mim, né? Que não sou eu, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem? Não, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então eu acho que essa discussão, ela é uma discussão de se implicar. Não tem como se esconder e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu me esconder atrás desse copo. São eles! Gente, são eles! Não sou eu! Oi? Então, isso significa dizer uma mudança que começa por cada um de nós. Então, isso significa dizer, por exemplo, eu e também identificar esses preconceitos que são estruturais nos meus pensamentos automáticos, né? Na minha forma de gerenciar, na minha forma de ver as pessoas, porque a gente vai acabar descobrindo que não estamos livres. Não estamos livres, né? Não estar inserido no contexto. Exatamente. Não estamos livres de nada dessas coisas. E que por mais que eu tenha um discurso super lindo, super coeso, pode ser que de vez em quando eu caia numa armadilha de fazer interpretações que no fundo denotam exatamente preconceitos, que no modelo modal, então, vão se chamar de expectativas e atribuições de significado, que são compartilhadas no meu contexto sociocultural e que eu reproduzo sem perceber com muitíssima frequência. Muitíssima frequência. E eu acho que esse ponto é um ponto super importante, né? Depois, enfim, eu quero que você dê uma microaula aqui pra gente do modelo modal, porque eu acho que é super importante. Mas fico pensando que, assim, isso é mesmo implícito, né? É um nível de pensamento que é implícito. Sim. E como nós, terapeutas, quando a gente começa a entender que a neutralidade não existe, que a gente está inserido, que a gente necessariamente tem um lugar de fala, que é o nosso enquanto pessoa, mas que o nosso lugar enquanto terapeuta
precisa ser um outro lugar. Então, como é que a gente conversa a neutralidade do terapeuta, que, enfim, a gente sabe que, né, enfim, que tem lá suas questões, mas como é que eu também consigo construir esse lugar do terapeuta que sabe de onde eu estou olhando, sabe como isso mexe em mim, nas minhas questões, Sim. e constrói uma intervenção que sirva para aquele cliente, né? Que eu acho que aí a gente vai conversar com o conceito de humildade cultural, por exemplo, Perfeito. que é muito Eu mais tava pensando, interessante do essa que o era a conceito de palavra que neutralidade do terapeuta. Perfeito, perfeito. Essa era a palavrinha que tava aqui ressoando na minha cabeça, né? A importância da gente ser humilde e dizer assim, ó, eu posso, na melhor das hipóteses, imaginar o que está acontecendo. Eu posso, na melhor das hipóteses, me dar conta do que está sendo falado, do que tu está trazendo. Mas, de fato, como eu não passei por aquela experiência, como eu não estou naquele lugar, né? Quando eu estiver falando, por exemplo, de tentar entender diferentes posturas, diferentes grupos, né? Poderíamos falar aí, vamos falar do estresse de minorias? A gente pode ser super empático aqui, né? A gente pode ser super empático e compreender até um ponto, mas eu me enganar dizendo que eu compreendo na totalidade é eu me enganar. Por quê? Porque se eu não passei pela experiência, eu não estou dizendo com isso que para sermos terapeutas temos que ter passado por todas as experiências. Sim. Mas eu preciso estar, inclusive, humilde no sentido de que, bom, eu não passei por essa experiência. Então, até que ponto eu preciso, às vezes, até dizer para o meu paciente, olha, eu só posso imaginar até um certo ponto o que isso que você está passando significa. Porque tem limite para eu conseguir, mas eu estou disposta a estar aqui, né? Eu estou aqui. Nossa humanidade comum, no fim das contas, né, Aline? A linda terapia focada na compaixão, né? Ou seja, a nossa humanidade comum, o quanto, na verdade, eu não preciso necessariamente ter passado por aquilo para imaginar que aquilo não é nada gostoso de passar. Né? E aí eu acho que essa humildade, a outra coisa é também a gente não tentar mentir pra gente mesmo, né? De que a gente já superou. Porque assim, ó, é mais ou menos como a gente dizer assim, eu tô mergulhado dentro da piscina e eu digo assim, eu já superei a água. Oi, eu tô mergulhado dentro da piscina? Como que eu superei a água? Eu não tenho como superar a água, eu estou dentro dela, né? Tipo, a água já não me afeta. Oi? Eu estou dentro da piscina, como que a água já não me afeta? Então, que a gente tenha. Então, eu acho que tem essa questão da humildade, tem a questão da gente buscar também o nosso autoconhecimento. Eu ando muito conectada com a coisa da autoprática também, né? O quanto nós precisamos nos aplicar essas coisas que a gente acha tão lindo de aplicar nos outros, aplicar na gente tipo, bora sentir um pouco na pele, assim, né? Do que a gente está falando. E aí, Aline, eu acho que um ponto estamos falando de indivíduos de novo. E eu, como uma terapeuta de grupo inveterada, que também atende indivíduos, né? Eu fico pensando assim, o quanto se nós nos movimentarmos mais na direção mesmo de democratização de conhecimento, de fomentar protagonismo, de ajudar quem está com menos voz a ter voz, não porque a gente fala por essas pessoas, mas tipo, como é que a gente pode fomentar de fato, né? Tu usou o termo lugar de fala, que as pessoas possam ter mais lugar de fala, né? Que elas possam ter, de fato, mais... Falar por exatamente. Si. Que elas possam falar por si. Não sou eu que tenho que falar como é, né? Se eu acredito que as pessoas, de fato, são iguais, que as pessoas, de fato, devem ter as mesmas oportunidades, então, o que eu posso fazer, na melhor das hipóteses, é trabalhar na direção de que essas oportunidades realmente sejam disponíveis, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode pensar isso na formação, né? Porque eu acho que quando a gente, enfim, tem
uma reflexão nesse sentido, fica mais possível eu, na minha prática, olhar para isso, né? E foi o trabalho em sexualidade que veio levantando essas questões para mim em relação às minorias, em relação à questão do gênero, né? Então, assim, como é que a gente, se eu puder, né, puxar a brasa pro lado de cá, como é que a gente olha para alguém que é homem ou mulher e não entende as questões, não conceitualiza, né? Não anota homem, logo tem essas e essas e essas pressões específicas que mulher não sofre, né? Mulher, logo, tem essas e não só mulher, né? Mulher, negra, enfim, aí toda a identidade cultural dessa pessoa, como é que a gente conceitualiza isso e como é que a gente traz isso para a formação? Porque eu acho muito importante isso que você está trazendo e é muito do que eu venho trabalhando no meu método quando eu formo profissionais em terapia cognitiva sexual, a questão de entender da onde eu tô, né? Onde eu tô, como é que isso mexe comigo, até porque a questão da sexualidade vem muito com a questão do tabu, né? 1000 tabus que são nossos, em última instância. Então, eu entendo onde eu tô, tá? Mas como é que eu ensino para alguém, para além de entender onde tá, conseguir conceitualizar aquele caso? Então, fala do modelo, enfim, Sim. Fala disso. Ótimo, ótimo. Na verdade, eu acho que a primeira coisa é a gente se familiarizar com o conceito, né, de expectativas e atribuições de significado, que é um conceito que está dentro dos esquemas cognitivos para o modelo modal, né? O modelo modal ele revisita o modelo linear, incorpora o modelo linear que fala sobre crenças centrais, crenças intermediárias, pensamentos automáticos, emoções, comportamentos, reações fisiológicas, situações que ativam todo esse sistema. Mas, por exemplo, eu já acho um convite provocativo fantástico, o único texto traduzido para o português do próprio Beck, que diz assim: uma proposta de modelo modal para além das crenças, um modelo modal do funcionamento, né? Alguma coisa assim, eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas a chamada é para além das crenças, ou seja, para além daquilo que é nosso, né? O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre os outros e o mundo, e o que eu penso sobre o futuro. E aí entram vários pontos nesse modelo modal, né? Os pensamentos não são mais um pensamento, uma crença, e sim esquemas afetivos, esquemas comportamentais, esquemas motivacionais, orientativos, e no esquema cognitivo aparece, além da categoria crenças, memórias e vieses atencionais, uma terceira categoria chamada expectativas e atribuições de significado. E o que são essas expectativas e atribuições de significado? São exatamente estas crenças que nós temos, ou seja, essas ideias que nós temos, que são de fato compartilhadas com o nosso grupo sociocultural. E que não é eu sozinha que penso isso. Eu penso isso em comunidade, eu penso isso em grupo, eu penso isso com uma galera que pensa isso. E às vezes eu não me dou conta, na verdade, muitas vezes eu não me dou conta que eu penso isso. Então não é eu sou incapaz, e sim, tinha que ser loira, tinha que ser mulher, né? Ou qualquer outro tipo de expressão aí, eu gosto de dar esses exemplos porque, né, eles falam comigo, né? Eles falam comigo. Então, pensando, quer dizer, esse tipo de brincadeira. Não, é brincadeira. Vai falando desde os níveis, digamos, mais brincadeira, até níveis muito mais profundos, como, por exemplo, comentários pejorativos sobre determinadas pessoas ou grupos socioculturais, porque eles exibem determinadas características físicas, porque eles seguem determinados tipos de preceitos, porque eles têm ou essa ou aquela orientação sexual, essa ou aquela cor de pele, essa ou aquela religião, essa ou aquela identidade de gênero, e aí vai. Categorias sociais, todas elas, né? Milhares, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui, porém... E aí, veja, daqui a pouco...
isso não está desconectado das minhas crenças sobre mim, sobre os outros e o mundo e sobre o futuro. Isso, na verdade, em geral, está na base. Uhum. Então, por exemplo, muitas vezes nós estamos lá batendo na nossa prática clínica, batendo numa crença central específica, por exemplo, como se ela fosse absolutamente individual, mas no fundo, nós estamos falando de uma expectativa e atribuição de significado, que é compartilhada com um grupo sociocultural que essa pessoa convive e que vai provavelmente ser mais resistente à flexibilização no primeiro momento. E principalmente se eu for ingênua. Se eu não conceitualizar, se eu não entender que, peraí, mas aí ela tá falando sobre papel de gênero. Não, mas peraí. Aí ela tá falando sobre a visão dela sobre qualquer pessoa que seja diferente dela. Ou por causa de classe social, ou por causa de cor de pele, ou por causa de N. Então, isso não tá, por isso para além das crenças. Porque daí crenças, para Beck, vão ser as crenças relacionadas com a tríade cognitiva, que são aquelas que são absolutamente autorreferentes e que me definem como pessoa, né, como indivíduo. Só que não é só isso. Tem mais nessa conversa. E Beck já vai chamar a atenção que tem mais nessa conversa. E eu acho que é interessante mesmo essa diferenciação, né, entre o que é crença e o que é expectativa e atribuição, porque de fato a impressão que eu tenho é que vem num sentido mais implícito do que eu espero, de como é que eu olho para as coisas, como é que eu atribuo o significado, né? Então eu fico pensando, vou dar os exemplos, enfim, que me vêm aqui, né, que são mais da área do gênero, mas assim, aí eu sou um menino que choro, que experimenta as minhas emoções. E aí eu faço uma crença de que eu não pertenço àquele grupo, ou de que eu preciso me controlar porque eu sou descontrolado, porque eu sou inadequado, sou estranho. Os outros são avaliativos. Menina, eu provavelmente ia ter um outro perfil de tríade cognitiva, se eu fosse uma mulher. Né? Perfeito, exatamente. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Na verdade, tem vários pontos. Eu sou bem suspeita, né? Ainda mais que Beck aproveitou a pandemia para publicar várias coisas novas sobre modelo modal. Então, tu imagina que eu tô assim, trabalhando na altura da vida, não consigo imaginar. Tô assim, desesperada. Então, eu tô assim, desesperada, né? Estamos, na verdade, né? A gente está fazendo uma revisão sistemática sobre o modelo modal. Maravilhoso. Justamente porque eu acho muito preocupante que esse tipo de coisa pareça estar à margem das discussões na TCC beckeniana, principalmente. E daí, por exemplo, não, eu não posso trabalhar numa perspectiva beckeniana porque beckenianos são todos aqueles que só veem os indivíduos. Oi? Você tem feito as suas atualizações de leituras ultimamente? Desde 1996? Né? Mas aí eu brinco que as coisas em sexualidade existem desde antes de eu nascer, gente. Eu nem era nascida, já estavam falando disso que eu tô trazendo para vocês como novidade. Pois é. E aí, veja, por exemplo, me ocorre, né, e as questões dos papéis, né, tu falou dos papéis de gênero, por exemplo, né, então, quem tem que ser de um jeito, quem tem que ser de outro, né, por exemplo, me ocorreu um exemplo agora de uma situação que aconteceu no esporte agora recentemente, vários comentários pejorativos em relação a um treinador de uma equipe de handebol feminino. Todos comentários muito pejorativos, por exemplo, ele parece um mulambento, bêbado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, oi? A pessoa... Com base em quê? Com base em quê? E fantástica a entrevista do treinador, dizendo assim, eu uso os mesmos tipos de roupa, nós usamos uniforme, eu uso os mesmos tipos de roupa, eu tenho os mesmos tipos de fala, eu tenho os mesmos tipos de manifestação, de chamar, né, motivar a equipe. Por que
eu pareço isso. Isso é racismo estrutural, assim, plof, né? E aí, na verdade, foi um circo dos horrores, porque depois seguiram os comentários pejorativos em relação às jogadoras também. Né? Então, em relação a quem engordou, quem emagreceu, quem é gostosa, quem não é gostosa, quem é isso, quem é aquilo, como pode, meu Deus, não pode. Só um pouquinho, eu achava que o assunto era o jogo e não o corpo. Mas é isso, né? No esporte feminino é outra história. Então, e aí, veja, são apenas exemplos, gente. Eu não tô querendo aqui dizer que eu tô fora disso, eu acho que nós estamos mergulhados nisso, né? Mas uma coisa é a gente prestar atenção, é a gente estar atento. Então, por exemplo, em termos de conceitualização, né, que tu me perguntou e eu não respondi, né? Que nós possamos olhar para essas coisas de uma forma mais abrangente. Em 2010, nós publicamos um artigo com uma proposta adicional de conceitualização por áreas da vida, justamente tentando atender um pouco isso. Porque o diagrama de conceitualização, ele muitas vezes nos leva a pensar que tudo se foca nas crenças. Mas em 2004, em 1996, né? No Brasil, publicado em 2004, Beck já diz para além das crenças, né? E claro, não é só isso, o modelo modal fala de muitas outras coisas, mas olhando nessa perspectiva desse tema aqui, né, que a gente está abordando aqui, porque o modelo modal também traz um olhar muito interessante em termos das questões evolutivas, né? E que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, mas que são coisas que são muito importantes da gente olhar. Né? Exatamente. É bio também, né? Exatamente. Então, que em termos de conceitualização, que nós estejamos atentos, que nós estejamos abertos a esse olhar e principalmente que a gente comece mesmo a tomar nota, nem que seja pra gente discutir com o nosso supervisor, entendeu? Com a nossa supervisora, o que é que tá rolando ali. Porque tem coisas rolando ali e que muitas vezes a gente fica ingênua, né? A gente fica reestruturando, né? Exatamente. Tanto é que, Aline, uma das coisas bem interessantes que aparece nesse texto que eu citei, que temos aqui traduzido para o Brasil, né? Mas que também, obviamente, aparece em todos os textos do modelo modal, é o quanto é possível reestruturar as expectativas e atribuições de significado. Mas nós não podemos ser ingênuos. Por quê? Porque vai ser mais difícil. Em geral, elas são mais inflexíveis. Por quê? Porque a pessoa sai dali e ela vai voltar para o seu grupo sociocultural, onde todo mundo continua com o mesmo discurso. Sim. E isso normalmente vem eu brinco, né? Que as coisas de sexualidade ou foi a mãe que disse, ou foi o pastor que disse, ou eu aprendi, né? Eu aprendi em um ambiente emocionalmente carregado. Eu aprendi ao longo do meu desenvolvimento. Né? E tem a questão da punição do grupo, né? Da punição social, da vergonha do aprendizado vicário. A gente vê muito isso com as minorias, por exemplo. Né? Então, uma mulher que está tendo um comportamento sexual mais liberal, ela sofre uma punição social. Com certeza. Né? Da fofoca, enfim, dos mecanismos de punição social, que as outras mulheres todas veem, presenciam e pensam alguma coisa sobre isso. Né? Entra no sistema essa informação. Então, isso vai gerando aí essas atribuições de significado, imagina, né? Exatamente. E aí, o que é uma outra coisa muito interessante? Muitas vezes as pessoas acabam chegando à conclusão de que elas são estranhas, inadequadas, não cabem naquele contexto, como se esse problema estivesse nelas, né? Quando, na verdade, talvez, eu não estou dizendo que 100% das vezes, mas muitas vezes, talvez, o nosso papel seja flexibilizar o fato de que eu não preciso conviver em determinados contextos ou com determinadas pessoas, talvez, que me fazem, na verdade o inadequado nesse cenário não sou eu, entendeu? O inadequado nesse cenário é esse contexto que está
esperando alguma coisa que, na verdade... E isso é muito interessante, porque se a gente pensar na prática clínica, né, como indivíduos daí, individualmente, né, a gente pode pensar que o quanto muitas vezes é libertador para a pessoa chegar à conclusão de que essas pessoas que eu julguei minhas amigas, mas eu sempre tinha uma sensação estranha, elas de fato não são as pessoas com quem eu quero continuar me relacionando. Aí tu vai dizer assim, tá, mas então tu não resolve o problema social. De fato, não resolve o problema social. Mas, e aí eu acho que é macro, aí as nossas intervenções precisam ser mais abrangentes, né? Elas passam por psicoeducação, elas passam por oportunidade, por trazer esses assuntos à baila, né? De uma forma mais macro, mais generalizada, posicionamentos mais generalizados, né? Mas muitas vezes, quando a gente está pensando no sofrimento daquela pessoa que eu estou atendendo ali, muitas vezes ela se liberar para não conviver com algumas coisas, ou com algumas pessoas, ou com alguns contextos, na verdade, acaba sendo bem terapêutico. Ou pelo menos para conseguir julgar, né? Se afastar, né? E legitimar, né? Então, assim, olha, eu tenho uma família que pensa muito diferente de mim. Sei lá, eu sou uma pessoa Exatamente. LGBT, estou numa família LGBT-fóbica. É, E, enfim, eu tenho um vínculo com essas pessoas e eles me veem desse jeito. Quer dizer que eu sou desse jeito? Não, quer dizer que eles me veem desse jeito porque eles é, acreditam nessas coisas, né? E, exatamente. é, a realidade do meu trabalho é muito sobre isso, né? Ou Sim. eu não sou uma boa mãe, e, Aham. né? Ou eu não trabalho tanto quanto eu deveria e eu sou um cara e minha mulher ganha mais do que eu e preciso me desfazer dos meus amigos todos? Não, mas eu vou entender Não. que eles vão fazer piadas, que eles vão falar coisas que vão bater em mim muito mal, porque eles acreditam nisso, Sim. Sim. né? Mas por outro lado também, né, eu acho que todas essas coisas aí vão fazer parte, porque vai depender muito também de cada caso, né? Mas eu tô pensando aqui, né, em alguns cenários de pacientes que eu já atendi, em que, por exemplo, determinadas coisas a pessoa não precisava passar. Assim, sim. E, tipo, ela não era uma má pessoa por não querer conviver com uma pessoa Uhum. absolutamente Abusiva. agressiva, abusiva, Exato. em relação, né, pela forma como tratava, como se posicionava. Tipo, eu Uhum. não preciso ser amigo de todas as pessoas, né, de repente achar o nosso grupo, né, daí de novo eu volto para Uhum. grupo. Sim. Pertencimento é muito importante, né, Aline? Pertencimento também nos dá força para protagonizar, para dizer assim, não, peraí, vou parar isso aqui é abusivo, eu não vou aceitar. E é muito Então, por exemplo, importante, assim, quando a gente pode, desculpa te interromper, quando a não, pode gente falar. pode usar o grupo para validar, né? Porque às vezes a gente Exatamente. tem alguém que é muito invalidado na sua forma de ser, de pensar, É, de sentir, de, enfim, num determinado grupo, e aí ela encontra uma rede de apoio de fato, exatamente. né? Nesse grupo ela consegue ser validada e às vezes eu percebo, de novo trazendo para minha área, mas eu percebo muito isso em relação às mulheres, em relação à população LGBT, que a gente precisa conseguir ampliar e construir uma Sim, rede de apoio nesse sentido. Porque sim, se eu continuo com essa mulher vivendo num grupo muito, né, misógino, enfim, mesmo sim, sem se dar conta, né? Fica muito difícil ela se sentir validada só por mim sim, sim, na sim, terapia, né? Não há sim. relação terapêutica que dê conta, né? E Do melhor que aí você faça. volta para a questão da expectativa e atribuição de significado. Por quê? Porque daí essa minha nova forma, de repente, de olhar ou de perceber que aquilo ali não tá em mim, né? Tá no outro. Uhum. Bem nessa coisa da validação que tu tá falando, também vai reforçando e dando força, né? Para empoderando mesmo, essa é a palavra, Uhum. né? Empoderando para No sentido que literal, né? Empoderar um é grupo, né? Achar o meu grupo. exatamente, exatamente, exatamente.
Porque, de novo, né? Por não que a gente não possa ser. Eu gosto de sonhar com o fato de que a gente pode, mesmo sendo um grão de areia, uma andorinha sozinha, em algum momento, que a gente pode começar um movimento, né? Então, mas claro que esse movimento ele precisa encontrar eco. Nesse sentido, eu sei que eu puxo a brasa do meu assado, mas eu sou extremamente defensora da questão grupal, porque acaba tendo esse eco, acaba tendo esse pertencimento e esse empoderamento que antes eu nem imaginava, talvez, que eu pudesse ter, que eu pudesse me dar, porque eu era a única doida que pensava de um jeito específico lá X, ou que via as coisas, ou que me comportava, ou que gostava, ou acreditava, ou sei lá, né? Que me manifestava de uma Cognitivamente, a determinada gente forma. vai ver isso aparecer, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que são homossexuais, que têm homofobia internalizada. E que quando estão nos seus grupos de apoio, né? Quando estão na comunidade LGBT ou em comunidades que sejam, né, friendly de alguma forma, amigáveis, Sim. né? Tem crenças muito positivas sobre si, conseguem ter a ativação de crenças positivas e não tem tanta ativação de esquemas negativos. E aí volta para a festa de Natal em casa ou vai visitar os tios, aí vai ter uma ativação. Então eu imagino, fala do modelo modal. Hashtag é sobre isso. Expectativas e atribuições de significado. Hashtag é sobre isso. É sobre isso. Então quer dizer, é a crença individual, é a tríade cognitiva. Tá, ela tá jogando junto. Porque não é nada, a gente só separa essas coisas didaticamente. Sim. Mas nós estamos falando de algo que, na verdade, joga aí, né? Constrói literalmente um solo fértil para que isso volte e volte e volte, porque, na verdade, eu volto para aquele contexto, eu volto para aquela realidade e tudo ressoa de novo, né? Tudo eu ouço de novo. Então, quanto de reestruturação, quanto de habilidades mesmo eu já tenho que ter desenvolvido para dizer, não, peraí, isso não é sobre mim. Exatamente. E se a nossa intervenção é cega para isso, né? Aí a pessoa vai para a festa de Natal e a gente acha que, como é que foi lá? Exatamente. E começa a reestruturar, mas será que seu tio é tão homofóbico assim? Exatamente. Daqui a pouco ainda, né? Não, sou eu que interpretei mal. Ou então a turma do deixa disso, que também me deixa nervosa, a turma do deixa disso, né? Veja pelo lado bom, né? Ou então, oi? Mas aí eu acho que tem a ver com o nosso lugar de terapeuta que não entende, né? Que a gente talvez tenha uma crença de que a família é muito importante, de que a gente não pode, né? As crenças do terapeuta. De qual é o nosso lugar, não vamos romper os casamentos, né? Os terapeutas de casal lidam muito com essa história. Não vamos fazer as crianças e os adolescentes irem contra seus pais. Sim, sim. Quer dizer, é bastante desafiador, né? Mas normalmente quando eu falo de modelo modal, o povo diz assim, nossa, mas agora ficou muito complexo. Eu achava que a brincadeira era essa. Você achou que você estava lidando com a Eu achava que era sobre isso. Eu achava que era sobre isso. Não era sobre isso? É que eu sou loira. Se é que você me entende. Então, quer dizer, né? Sim, vai ficando cada vez mais complexo, vai ficando cada vez mais importante que eu esteja atenta, que eu esteja, né, olhando para essas discussões e principalmente que eu saia do pedestal de que isso não tem nada a ver comigo, né? Porque tem. Fica a dica. Então, exatamente. Supervisão e formação que leve isso em consideração. Aproveita e fala da Associação de Supervisores. Enfim. Então, vou falar. Então, a gente tem, né? Aí seu tempo, tá? Que a Bia tem que ir embora às 7h30. Sim, eu vou regulando meu tempo. Gente, nós não falamos com o povo. Aline, eu tô achando que eu tô aqui batendo papo, eu e tu, né? Tem um monte de gente aqui falando coisas ótimas. Ai, que o povo lindo! Povo lindo!
Gente, Povo quem tá lindo! gostando dessa live, aperta na gaivotinha, manda pros amigos. Eu vou Ai, deixar salva, manda nos essa eu ainda grupos do não aprendi. WhatsApp. Essa eu não aprendi ainda. Essa chamada high-tech da minha amiga mega tecnológica, eu não aprendi ainda a história aí da aperta na gravatinha. Muito bom. Bom, penso que a gente precisa se movimentar mais e mais, né? Eu acho que não é uma formação, viu, Aline? Desculpa, talvez as pessoas estivessem esperando que eu dissesse assim, ó, ai, aquele é o lugar. Acho que a diversidade Uhum. vai te ajudar a ter uma flexibilidade para o diverso, né? Então, por exemplo, buscar também informações que vejam diversidade, eu acho que é muito importante. Então, o quanto eu acho que eu estou pronta, né? Eu acho que já deu, eu sei tudo já. Não, eu só atendo gente com tal demanda, então eu já sei tudo. Oi? Então, investir numa formação e supervisão também, eu tô muito nessa do diverso, o Aline. Por exemplo, eu tô super matando as pessoas do coração, porque eu fico pregando aí nos meus workshops de TCCG que as pessoas precisam de mais de um tratamento ao mesmo tempo, inclusive às vezes de abordagens teóricas diferentes, o povo quer me matar, ainda Que bem que estamos no ótimo. online. Ainda bem que estamos no online, né? Ou seja, na nossa formação, nós também temos que olhar para as evidências. Se a gente de fato é baseado em evidências, né? Se a gente de fato se baseia Uhum. em evidências, a nossa formação tem que estar calcada em evidências, mas uma formação diversa, né? Então, o que eu diria? Bora buscar, né, ter supervisão, até mesmo a supervisão, né? Ah, eu fiquei a vida inteira com a supervisão com tal pessoa. Será que isso é bom? Para pensar. Tudo bem, se é uma área que só tem aquela pessoa, eu até entendo, mas sabe, investir em ter também, porque a Uhum. supervisão também tem olhares diversos e ela também vai te ajudando a construir esse terapeuta diverso que tu vai ser. Eu vou te usar como exemplo, né? Eu admiro enormemente o teu currículo. Eu acho que ele é um currículo diverso. Por mais que o teu foco esteja bastante voltado para a questão, Uhum. por mais não, justamente porque o teu foco está bastante voltado para as questões da sexualidade, tu buscou e busca em várias perspectivas olhar esse fenômeno. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem aí, né, a gente lançou a AESB, né, que é a Associação de Ensino e Supervisão Baseada em Evidências, justamente na tentativa de também de diversidade, ou seja, não existe um único jeito de fazer ensino, não Uhum. existe um único jeito de fazer formação, mas se eu não estou atenta aos aspectos socioculturais, e aí isso inclusive no ensino, isso inclusive na supervisão, né? Como supervisores nós precisamos estar atento a isso. Às vezes as pessoas dizem, não, supervisão é eu me conectar com fulano e dar a minha opinião sobre as coisas. Essa é uma forma, né? Que é a supervisão baseada em Uhum. casos, né? Mas existem várias outras formas e várias outras evidências mostrando que não é bem assim. Então, o que eu posso dizer para não ser extremamente genérica, né? Porque a ideia não é ser genérica, mas a ideia é abrir um pouco o espaço para o fato de que a gente precisa ouvir diferentes falas para poder começar a treinar ouvir diferentes Uhum. falas. Porque se eu ouço sempre a mesma fala, eu estou aqui formatadinha para ouvir sempre a mesma fala, e eu acho que o mundo se resume a essa fala que eu ouço. Né? Então, flexibilidade tem a ver com isso também. Flexibilidade tem a ver com estar aberto ao diverso em todos os níveis. Nos níveis dos nossos pacientes, mas também nos níveis da nossa formação, da nossa supervisão e tal. Então, essa eu acho que é uma dica que eu gostaria de dar. E a outra dica que eu daria é essa: procurar pessoas que também se especializam e que buscam e que trabalham, porque trabalham nesse sentido. Né? Porque senão também, daqui a pouco, eu tenho um olhar super diverso, mas eu acabo, de novo, caindo no o certo é isso, o jeito único de fazer, é Uhum. assim. Então,
eu acho que essas podem ser dicas, digamos assim, para quem está buscando formação, para quem está buscando supervisão, né? Eu falei da ESB, eu acho que as associações científicas em geral são bons lugares para a gente ter essas vozes diversas, essas falas diversas, e a partir daí dizer assim, olha que interessante essa. Não tinha pensado sobre essa perspectiva, não tinha pensado sobre aquela, não tinha pensado sobre aquela, não tinha pensado sobre aquela. Porque ninguém pensa sobre todas, né, gente? Durma com esse barulho. Então, né, porque isso de novo é a gente se... Não, agora eu tô segura. Eu sei tudo. Eu tô fazendo supervisão com a Aline. Né? Tô seguro. Exatamente. Eu tô fazendo supervisão com a Aline. Sei tudo! Gente, faço supervisão com a Aline. Ela é show. Mas ela não sabe tudo, gente. Claro. Eu então, muito menos. Não, e é maravilhoso que a pessoa chega na supervisão comigo e vai encontrar um supervisor que não sabe, que parte do pressuposto que não sabe tudo, gente. Não é esse o lugar? Eu acho que essa é a base de um raciocínio baseado em evidências, né? A gente sabe algumas coisas, mas ainda há muito por saber, né? Há muito por investigar, há muito por perguntar. A outra coisa que eu acho que é muito importante, eu sei que os programas, os protocolos, né? As listas, elas nos ajudam horrores. Principalmente quando a gente está iniciando. Então, elas nos deixam nesse lugar seguro. Mas lembra que é um start. Eu faço sempre a analogia do bolo. Ou do pão, né? Tu vai fazer pão pela primeira vez, tu vai seguir a receita à risca. E ainda assim, é possível que o pão não dê certo. Por quê? Porque o pão é influenciado pela temperatura do lugar onde tu mora. O tipo da farinha que vende, a temperatura da água, e se essa água tem muito mais ou menos cloro, ou tu usou água mineral. Se isso acontece com o pão, imagina com a gente. Então, bora buscar todos esses manuais e todos esses dados de boas práticas. Mas a gente também precisa ter a flexibilidade para saber que eu vou exercitando. Então, uma formação bem acompanhada, de fato supervisionada, né, Aline? Acho que essa é a dica. Por mais que possa ser inicialmente bastante focada, digamos assim, em olha, faça isso, faça isso, faça isso, mas depois que a gente... Por quê? Porque daí eu crio uma base e a partir dessa base eu começo a exercitar alguns voos, e eu acabo descobrindo que em alguns dias de mais calor, talvez eu tenha que botar mais uma colherinha de água no pão. E em dias de menos calor, talvez eu tenha que botar uma colherinha a menos de água no pão. Ou seja, eu sempre me ressinto com essa conversa, com esse lerê aí, de que TCC bacaniana, principalmente, que é em quem todo mundo bate, né? Agora. É receita de bolo. Primeiro de tudo, porque eu acho que não é justo com as receitas de bolo. E segundo, porque, no fim das contas, acho que tem aí um espaço que, numa tentativa de ser didático, de tentar ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras, acaba dando quase que um tiro no pé, sabe? Tipo... Com certeza. E aí, né? Então, ficar atento a todas essas questões, né? Na formação profissional e na divulgação dessas coisas que a gente está conversando aqui, e no lugar do supervisor, como alguém que de fato promove mudança social. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E na verdade, assim, que a gente se reconheça como terapeuta também nesse lugar. Porque a gente pode, porque na verdade é isso que é muito legal, né? Eu posso seguir a minha vida ingênua e dizer assim, não, eu não tenho nada que ver com isso. Eu só queria avisar, né, que não escolher é escolher, né? Quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Quando eu não me posiciono, eu também já tô dizendo alguma coisa,
né? Então, de novo, essa neutralidade que às vezes as pessoas tentam pregar em psicologia clínica, não estou falando das TCCs, Psicologia né? social. Exatamente. Essa neutralidade, ela é de uma ingenuidade, assim, ímpar, né? Porque, então eu me sinto segura dizendo assim, não, eu não toco nesse assunto, eu não tenho nada que ver com esse assunto, mas o problema é que se eu não toco nesse assunto, eu já estou, né? O não dito também diz, E a né? gente O fala que eu muito disso, né, não... em sexualidade. Se eu não falo de sexualidade, eu fico 2 anos em terapia com o paciente, eu não abordo a sexualidade dele, o que que eu tô comunicando, né? É, Se eu não conceitualizo os marcadores sociais, se eu tô com um paciente negro na minha frente e não falo em nenhum momento do fato dele ser negro, sim, o que que é isso que eu tô comunicando? sim, com certeza. E até perguntar, né? Por que não perguntar sobre como é que impacta esse lugar onde eu tô, né? Uhum. Eu nunca vou me esquecer de uma adolescente em conflito com a lei, uma menina de 14 anos, que me ensinou demais, 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 demais. Porque eu, né, fiz todo aquele xalalá bonito, né, acolhedor, fantástico. E aí ela só olhou e disse assim: mas tu acha sinceramente que com esse teu jeito de patricinha tu vai conseguir entender qualquer coisa que acontece na minha vida? E eu só assim, naquele momento eu me senti assim, né? Tipo, abre um buraco no chão, pelo amor de Deus. Mas depois, nossa, eu agradeço aquela paciente até hoje. Porque assim, sabe, momento profundo de aprendizagem para a vida, há, sei lá, 17 anos atrás. Fantástico, porque de fato, não sei, realmente não sei o que é isso. Não sei o que tu tá, não, como impacta isso aqui que tu tá vendo aí em ti, né? Que isso ativa? O que tu espera, né? Exato. O que tu imagina que eu vou, o que tu imagina que eu vou pensar ou das minhas reações, né? Como te impacta esse lugar que eu ocupo, não só como terapeuta, mas esse lugar das muitas caixinhas das quais tu estava falando, né? E é maravilhoso, né? A gente tem que. É tão Não lindo, vamos é trabalhar, tão não, lindo. né? Eu ia te fazer uma proposta de trabalho aqui, já tive ideias, não vou fazer, não. Ah, Tá? Vou te poupar dessa. não me Tive uma grande ideia poupa. aqui. Eu acho que a Aline, gente não tem me que construir um poupa. modelo de relação terapêutica. Um modelo Bora, diádico ou grupal de bora. relação terapêutica, considerando os Acho marcadores fantástico. sociais, a Acho identidade fantástico. cultural. Olha lá, Acho supervisor fantástico. supervisando, enfim. Partiu. Essas díades. Essas coisas que a gente adora. Aí lá vai o Acho povo trabalhar, fantástico. daqui a pouco a gente publica. Com certeza. Mas tá na Querida, sua muito hora, né? obrigada. Tá na minha hora. Obrigada, Fala gente. do workshop, então. Sim, vou deixar um convite, gente. Para quem quiser estudar mais do modelo modal, eu vou estar oferecendo um workshop no início de dezembro. A data exata agora me foge, mas é o primeiro sábado de dezembro, não tem erro. Pelo mundo das TCCs da nossa queridíssima Maria Amélia, linda. @ pelo mundo das TCCs. Pelo mundo das TCCs. Maria Amélia Penido. Que vai aprofundar justamente as discussões relacionadas ao modelo modal. Então, partiu, vem comigo, vamos lá discutir sobre modelo modal e pensar juntos um pouquinho fora da caixa, né? Maravilhoso. Em termos de o modelo linear, ele tem uma coisa apaixonante, que é o seu didatismo. E ele não é para a gente dizer assim, então o modelo linear acabou, não. Na verdade, ele foi integrado ao modelo modal. Ele não acabou, tipo, morreu o modelo linear. Não existem mais crenças. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, então não existe mais crença? Não, continua existindo crenças. É que não existem só crenças centrais. Existem várias outras coisas também, além das crenças, para além das crenças centrais, né? Para além das crenças. Então fica aí o convite.
E obrigada, Aline, por esse convite tão Então, lindo. Obrigada calma por aí, essa antes da gente se discussão. despedir, Não deixa eu vamos se dizer despedir. que time TCS tem 10% de desconto em É todos os eventos verdade! do arroba para o mundo da TCC. Já mandei lá no Pelo nosso mundo, grupo, já pelo tem mundo. pelo mundo das TCCs, né? Então tem 10% de desconto. Para quem não sabe o que é time TCS são os alunos e ex-alunos do curso de formação em terapia cognitiva sexual. Maravilhoso, super indico. E a gente tem, se eu puder fazer um convite também, dias 28, 29 e 30 de setembro, eu vou estar fazendo um workshop gratuito online pelo YouTube. O link está na minha bio, é só se inscrever. E eu vou falar sobre as nossas dificuldades nesse nosso lugar de terapeuta em falar de sexualidade e abordar a sexualidade das pessoas. Ou Que seja, como legal. é que a gente trabalha com isso na formação. Então, eu vou fazer 3 dias de lives às 8 horas da noite, lá no YouTube, para a gente poder pensar, né? Então, eu quero que no final desses 3 dias vocês saiam aí entendendo individualmente, contextualmente, sistemicamente, de onde vêm as suas dificuldades em abordar a sexualidade na sua prática clínica. Enfim. Muito legal, muito legal. Pode fazer mais convite? Eu vou dar um Pode spoiler. ir lá, Vou vai dar um lá. spoiler. Vocês querem um spoiler, gente? Se preparem para um super evento gratuito, dia 4 de novembro, aniversário da Alapco. 25 Ah, anos! maravilhosa! Carmen Beatriz Não está Nossa, anunciado ainda. não, vice-presidente, né, atualmente? Não, eu sou presidente. Atualmente eu Presidente sou da presidente. LAPCO, tá Já bom. fui vice, agora eu sou É, presidente. eu me confundo. Associação Latino-Americana de Psicoterapias. Isto, exatamente. Federação Latino-Americana de Psicoterapias Federação. Cognitivas e Comportamentais. A E no dia LAPCO. 4 vocês vão fazer um evento gratuito. 4 de novembro à noite. Bota na agenda, gente. Em breve vocês vão estar recebendo milhares de divulgações. É um evento em parceria com a ArtMed que a Super gente vai legal. fazer, então, comemorando os 25 anos da LAPCO, e as nossas discussões vão ser fantásticas. Vão falar sobre o que aconteceu nas TCCs nos últimos 25 anos. Muito bom. Então, Precisamos. mais uma para vocês aí. Ficam os convites. Tá bom, a gente Aline, vai sua deixar tudo linda! aqui na live, vou deixar ela gravada, vou botar as coisas todas aqui. Se vocês quiserem, botem suas perguntas, a gente vai respondendo tudo aqui nos comentários. Querida, tão bom te ver. Maravilhosa, muito obrigada. Uma honra imensa para mim estar aqui Love conversando you! com você. Também te amo muito. Obrigada por tudo, pela Gente parceria. linda! Um Beijo! beijo para todo mundo. Até mais. Tchau!